Oi, gente, voltei, caiu, meu Deus do céu. Chamar aqui o Gustavo de novo, porque eu não sei como que isso acabou. Se foi o Gustavo que apertou alguma coisa. Desculpa, pessoal. Caiu, de repente. É coisa do Gustavo. Pode ter certeza que foi coisa do Gustavo. Gustavo, solicita aí de novo, meu filho. Com certeza foi alguma coisa dele. Com certeza. Ele apertou alguma coisa, porque não tem cabimento. Não foi você? Então solicita para você entrar de novo. Porque eu não entendi por que o vídeo não foi minha internet nem nada. Tinha que acontecer entre nós. E nós estávamos com 346 pessoas a hora que o vídeo encerrou, minha gente. Vai, Gustavo, solicita para você voltar, meu filho. Ele derrubou alguma coisa, certeza, Esca. Certeza. Voltamos à programação normal. Rede Globo, tivemos uma pequena falha, com certeza culpa do professor Gustavo Canheu. E agora para ele solicitar vai ser outro parto, né? Né? Professor Renato Freitas, querido coordenador do curso de Direito da Unitoledo, Araçatuba, grande beijo. Renato, eu estava aqui com o Gustavo. O Gustavo fez alguma desgraceira, caiu a conexão e eu estava justamente explicando sobre a questão das empresas que realizam. Eu não sei chamar, Gustavo, você que precisa solicitar, solicita, tá? Fecha e entra de novo e solicita. Eu falo, gente, quem conhece o Gustavo e eu, e a gente... Resumo Leges, beijo. A todo seu Aguinaldo, beijo. O senhor lembra dos acontecidos em sala de aula, né? Ketri, beijo. Gustavo acabou com a live, derrubou alguma coisa. Tô esperando ele entrar, que eu não sei chamar. Aqui não tem um ícone que eu te chamo. Cadê ele? Não sei. Gustavo, faz um comentário aqui de novo. Deixa eu ver se eu te chamo. Peraí, cadê ele? Achei, deixa eu ver se eu consigo chamar. Chamando. Vamos ver se dá certo. Tô aguardando Gustavo Canheu. Ei, homem dos infernos. Eu Não tenho fui eu, não. que foi Não fui você. eu, não. Seu Aguinaldo, lembra do nosso aluno em Barretos? Seu Lembro. Aguinaldo, Caiu sozinho. Ele falou para mim, eu lembro dos acontecidos em sala de aula. Ele derrubava alguma coisa. Gustavo, foi você que derrubou. Não foi. Gente, peraí. Deixa eu explicar primeiro aqui. O que aconteceu antes é que eu esqueci de carregar o celular. Então eu tive que levantar para pegar o carregador que eu deixei na outra mesa. Esse homem Por isso que eu me movimentei. Sério, ele me faz passar vergonha nacional agora, né? Mas caiu sozinho. Minha querida amiga, doutora Patrícia Carvalho, que está aqui com a gente, Gustavo, falou, Olga, quem é você para falar de Gustavo? Você já derrubou uma mesa de doce inteira dentro de um casamento. Pois é, eu não vou nem fazer comentários a respeito disso, Olga. Abstrai isso, né? Depois que acabar essa live, tem Marília Mendonça. Vamos afiar nossos chifrinhos. Minha gente, minha cerveja já está gelando na geladeira. Depois tem Marília. Alô, Marília. Alô, Goiânia. Deixa eu só continuar, então, onde nós tínhamos parado, né? Agradecer demais. A Dani queria que eu caísse da cadeira. A Dani, deixa ela comigo. Só pra gente... Meu querido amigo Tiago Alves, que eu queria também reverenciar. Gustavo, quem acabou de entrar aqui também, doutor André Dafico, um exímio civilista, um grande amigo, um dos maiores nomes do estado de Goiás, do Brasil, também dedicado ao direito civil, direito constitucional. É um amigo que eu tenho uma profunda admiração. Não, eu tenho uma grande admiração, que quando eu conheci em Goiânia, eu fiquei com vergonha. Eu queria pegar um bloquinho e pedir autógrafo para o doutor André Dafico, que é uma sumidade, uma pessoa querida. Um dia quero colocar uma live com você, com o doutor André, que vai ser realmente um encontro de titãs dentro do direito civil. Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa. Voltando, então, ao que nós estávamos falando, nós estamos
diante de uma situação que a gente precisa entender o papel também do fornecedor do outro lado em resolver o problema. Então, essas empresas que foram contratadas para realizar casamento em março, abril, maio, meu Deus, eu não quero mais fazer o casamento por causa do Covid. Não é bem assim, não. Foi oferecido, inclusive, por essa cliente, ela ofereceu estar aqui realizando o casamento numa outra data. Aí a pessoa não quer fazer em outra data, porque me parece que vai para o exterior, tem alguma coisa para fazer lá, já iria embora e não poderiam remarcar. Mas o que acontece é o seguinte, olha, gente, princípio da boa-fé objetiva e equidade, eu estava dizendo, foi a hora que caiu, isso está na LINDB, e está também no Código de Processo Civil. Nós sabemos que cabe ao juiz, quando a lei autoriza, encontrar um equilíbrio entre as partes, para uma parte não ficar em desfortúnio. Então, o fornecedor, nesse caso, comprou material para fazer a decoração que a pessoa não precisava comprar. Comprou, então, material para fazer a decoração específica com aquilo que ela foi contratada, à vontade da cliente. Saiu com a cliente várias vezes para ir atrás de outro cerimonialista, a parte de flores, de buquê. Então, ela foi cumprindo já. Então, ela já exerceu uma parte do serviço dela, sim. A pessoa não quer remarcar o casamento. Olha, vejam bem o que essa empresa fez. Então, comprou material específico para decoração daquele casamento, que foi escolha, gosto pessoal dos noivos, dos nubentes. Ela fez várias reuniões, então deu tempo de atendimento, fez inclusive um mapa, fez todo um prospecto do casamento, com área, como que a área X ia estar decorada, foi procurar a igreja, o cerimonial, né, religioso, contratou florista, fez tudo o que a pessoa queria. Então, parte do trabalho dela, sim, foi exercido. Então, cabe resilir o contrato e não pagar, eu não vou dizer multa, cláusula penal, nós não queremos falar em multa. Então, vamos falar do tempo desprendido dessa pessoa que realizou uma parte do serviço, sim. Então, tem a nota do que foi comprado, dos encontros com outros fornecedores, de outras coisas que ela queria que fosse organizado. Então, o que a gente tinha oferecido, inclusive, como proposta? Nós tínhamos oferecido que a pessoa, do valor total, pagasse, não é nem 50%, nem 30%. Foi realmente um valor depreendido com o tempo de serviço dela, que a gente fez os cálculos ali com o que ela gastou, seria, se fosse falar em multa, e não é, um valor equivalente a 20%, 25%. Porque ela comprou, ela trabalhou. Então, a gente tem que ter esse princípio da boa-fé objetiva. A relação jurídica de consumo não abre mão disso. Não é só tratar o consumidor à frente, né? E se a gente for falar também em vulnerabilidade, e nessa questão, que inclusive é unânime no STJ, na relação jurídica de consumo, o consumidor tem que ser vulnerável. E vocês podem ter certeza que entre essa pessoa, que é a que empreende, uma empreendedora, realiza esses cerimoniais, e entre os nubentes, o vulnerável pode ter certeza que é ela, falando somente na questão econômica. Tá? Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Não é simplesmente não quero mais, bate o sapatinho igual Carlota Joaquina, falo dessa terra, não quero nem o pó e não vou fazer nada. Não é bem assim, não. Minha gente, equilíbrio. E eu vou logo lá na Lei de Liberdade Econômica. Aqueles que, direta ou indiretamente, eles executam atividade econômica, nós precisamos aqui tratar a função social que essas pessoas exercem em não ter o seu objeto fim, a sua atividade fim de empresa totalmente desmerecida se houve, como esse exemplo que eu estou dando para vocês, meus alunos e outros queridos colegas. Grande Paulo Sumarino. Grande abraço, amigo, doutor. Grande abraço, meu querido. Então, obrigado nós não podemos pensar desta forma em simplesmente colocar o consumidor por causa da sua vulnerabilidade. Não estou falando de hipossuficiência, porque ainda não estamos em juízo. Por causa da sua vulnerabilidade, coisa que o PROCON gosta de aplicar muito, diante de uma situação em que o fornecedor, ele cumpriu parte do que foi avançado. Então, a gente não pode deixar o fornecedor, empresa, gente, função social, ter esse desvario e cair totalmente numa interpretação sem equidade. E pode ter certeza que isso em juízo, tá? Conhecendo tão bem
tão bem os magistrados, inclusive cito como um magistrado muito querido, irmão do Dr. Paulo Sumariva, que atua em Araçatuba. Então, conhecendo bem os magistrados, a atuação deles nessa área, ainda maiormente em Covid-19, que nós temos que manter a economia ativa e encontrar o equilíbrio, com certeza esse vai ser o equilíbrio encontrado nessa situação. Não desmarque, não vá resilir o contrato, remarque. Ah, não tem como, é uma situação também que é um caso fortuito para mim, porque eu tenho que ir embora do Brasil, meu emprego já estava lá me esperando, por isso que eu ia casar agora. Tudo bem, mas não esqueça que o fornecedor trabalhou também colocou aqui parte, tá? Parte do seu capital de giro na contratação que você fez com ele, no seu contrato de consumo. Vamos encontrar um equilíbrio aí. Né? Gustavo, você tem alguma coisa a comentar sobre isso? Questão dos casamentos? Que a gente falou, né? Para que casar? O bom é divorciar? Que é a parte boa? Tenho. Não, realmente, a gente, se o pessoal prestou atenção na primeira parte, deve observar que o que você acabou de falar, né, Olga, foi aquilo que a gente estava falando antes. Né? Ou seja, nós não estamos falando aqui de multa, porque a situação é extraordinária. Aqui nós estamos diante da alha extraordinária, lá do 478, que permite a revisão dos contratos ou a extinção por onerosidade excessiva. Nós estamos falando aqui daquilo que o indivíduo já fez. E aí, eu disse antes, o projeto de lei que foi aprovado para ser aplicado nessas situações em relação ao contrato, ele diz claramente que não se aplica a situação de excepcionalidade retroativamente. Ou seja, aquilo que já foi feito antes, né, já deve ser pago. Né? Então, a pessoa começou a prestar o serviço e depois a continuidade da prestação é que se torna impossível em razão das consequências da pandemia. Então, nós não vamos aplicar multa contratual no primeiro momento por causa das consequências da pandemia, que vai impossibilitar o cumprimento do contrato. Mas aquilo que já foi prestado, aquilo que o indivíduo já prestou de serviço, tem que ser pago. Né? Ou seja, aquilo que a pessoa fez, gastou, investiu, e o professor Simão, no artigo que eu citei antes, diz exatamente sobre isso. Falou, são duas coisas distintas. Uma é falar da não aplicabilidade de multa por conta de alha extraordinária, que é o que nós estamos vivendo agora nesse momento. Outra coisa é dizer que não vai pagar o que já foi feito. Né? Então, o serviço já prestado tem que ser pago. A hora trabalhada, até o momento em que a pandemia começa, ou as suas consequências impedem a continuidade da prestação do serviço, porque o serviço ele é contínuo. Né? A prestação é continuada. Exatamente. Então, aquilo até 20 de fevereiro, que é o que está aqui no projeto, até 20 de março, desculpa, de 2020, o que foi prestado até aquele momento tem que ser pago. Dali para frente, a execução se tornou impossível, por uma área extraordinária. Então, ok, vamos rever o contrato, vamos rescindir, porque não há mais interesse da parte em postergar a sua execução, mas, e aí vem outra questão, né, Olga? Então, ela já tinha pago, por exemplo, o valor, vamos devolver o valor que foi pago antecipadamente. Inclusive, é possível dizer aqui que essa devolução não tem que ser à vista imediata, porque a pessoa que recebeu pode também não ter condições agora de fazer esse pagamento. Então, vamos renegociar para que esse pagamento seja feito futuramente, de forma parcelada, exista a devolução do valor, mas sem desconsiderar aqui o que já foi prestado, sem desconsiderar o serviço já prestado que tem que ser pago. Né? São duas coisas distintas, não é multa, como você bem disse no começo. E ainda falando em casamento, eu não consegui anotar o nome da pessoa que perguntou a respeito de casamento não culpativo, se ele poderia ser realizado. Bom, nossa, foi longe, hein? Pois é, eu não consegui anotar o nome As pessoas do querem nosso... casar, meu Deus, de todos. Quer casar de qualquer jeito. O casamento não culpativo, ele já está previsto para situações excepcionais, então evidentemente que ele poderia ocorrer. Mas o casamento não culpativo, ele independe do cartório, né? Num primeiro momento. O que quer dizer essa palavra bonita aí? Não culpativo. Significa um casamento de alguém que está numa situação iminente de morte. E esse casamento, ele é celebrado. Está morrendo e quer casar, nem assim aprende. Exatamente. Esse casamento ele é celebrado, entre aspas, pelos próprios noivos. Não tem celebrante. Eles chamam 6 testemunhas, por exemplo, dentro de um hospital. Barretos é uma cidade em que o casamento não culpativo acaba acontecendo, por conta do Hospital do Amor, né, o antigo Hospital do Câncer, em que é possível a pessoa, numa situação de lucidez, muito embora esteja numa situação de pré-morte, vamos dizer assim, mas ela está lúcida, o que importa é a cabeça, né? Ela resolve contrair o casamento, por quê? Para garantir os direitos daquele seu companheiro, para que ele não tenha que discutir, comprovar uma união estável. Né? Olha aí o Gustavo Macedo, o Diogo Papel. Gustavo, o Diogo Papel e o Dr. Diogo Papel. Dr. As esposas Macedo. Dos dois certamente estão ao lado deles nesse momento, por isso que eles estão escrevendo isso. Com certeza. Né?
Mas, enfim, não vamos falar sobre o passado aqui, que não importa, dessas duas pessoas. Voltando à pergunta. O casamento não culpativo, ele seria, obviamente, realizado. A questão que eu acho que teria que ser avaliada agora é o prazo, que é de 10 dias pela lei, que as partes deveriam procurar, ou a testemunha procurar o juiz para fazer, então, a habilitação que a gente chama de posterior desse casamento. É o juiz que vai fazer a habilitação e análise das condições de casar dessas duas pessoas. Abraço aí para o Gilmárcio, que acabou de entrar também. Doutor Gilmárcio, querido, profissional da área da saúde, aí de frente, com certeza. O Gustavo está solteiro ainda, ele é inteligente, esse nome a gente percebe. É um cara inteligente, Continue assim, Gustavo. O casamento é muito bom, gente, adoro, amo a minha mulher, mas não faria 2 vezes. Ninguém acha que faria isso, né? Casar, errar é humano, mas insistir no erro ou reiterá-lo. Essa semanas anteriores aqui, gente, eu habilitei um casamento do cidadão com a mesma mulher que ele tinha sido casado. Eles se divorciaram e estão casando e vão se casar novamente. Agora está suspenso aí a realização do casamento. A única vantagem dele ter feito isso, casar 2 vezes com a mesma mulher, é que ele economizou a sogra, né? Nesse particular ele tem vantagem. Mas tirando isso, né? Mas voltando, então casamento não culpativo, pessoal, eu acho que deveria haver aí, é claro que a autoridade judiciária, ela está trabalhando em regime de plantão também. Então é possível procurar a autoridade judiciária para dar início a esse procedimento, para evitar a perda do direito, né, dentro desse prazo que é previsto em lei. Mas também, como o Tribunal de Justiça, especialmente o Estado de São Paulo, né, suspendeu os prazos processuais, e acredito que isso está vigorando no Brasil inteiro, isso vai acabar atingindo essa questão também. Né? Ou seja, esse prazo que seria de perder o direito de converter o casamento realizado na forma não culpativa para que ele possa vir a ser registrado em cartório, esse prazo vai ficar postergado em razão da pandemia, não tenho dúvida disso. Né? Então, é possível sim fazer a celebração, obviamente porque nesse caso ela não vai ser celebrada dentro do cartório. Então, o não culpativo eu acredito que dê para realizar sim. Ótimo. Gustavo, só para a gente também não se estender, né, porque nós tínhamos combinado até as 19 horas, o Gilmárcio, casar é ótimo, queimar na fogueira é mais rápido e dolor. Gente, a gente está brincando. Casamento é claro que ótimo, é brincadeira. Né? A gente realmente, a gente gosta de fazer Sogras são maravilhosas. Né? É tudo lindo. Eu sempre já cheguei no quase 4 vezes, mas tudo bem. A gente deixa isso para depois. Pessoal, só uma pergunta aqui. Eu não ia falar empresarialistas que estão me chamando aqui. Uma pergunta aqui, quem está fazendo foi comentado sobre o Daniel, sobre passagem aérea, se foi realizado compra de passagem para viagem em outro país, mas o voo foi cancelado e colocado a opção para reagendar o voucher num uso de 12 meses. Não pode cancelar a priori não, Daniel, por enquanto, por causa do Covid, não. Tá? Gustavo, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, é o que a gente está dizendo, a questão agora é de aguardar, né? É de ter bom senso, eu acho que você simplesmente querer cancelar tudo de uma hora para outra, talvez não seja a melhor saída. A saída seja aguardar para ver o que vai acontecer e depois fazer essa readequação da base do contrato, se for possível. Se não for possível, claro que sempre tem opção. Daniel, mas veja bem, nada impede, isso é no primeiro momento, via extrajudicial, administrativa, enfim, mas nada impede, caso você tenha um problema particular, sim, pessoal, que você não pode depois de um ano. Com certeza, você como consumidor, em juízo, mostrando que não vai ser equíname isso, que a gente não vai ser tão equilibrado como se espera, porque cada caso é um caso. Pode ser que em juízo, você comprovando que é um prejuízo muito maior para você, comprovando isso, é claro que pode ser realmente devolvido esse valor aí, corrigido, ok? Sem dúvida. Daniel, e os contratos internacionais de comércio? Uma desgraça, Daniel. Os contratos internacionais de comércio, realmente, vai ser um inferno. Em relação a contratos internacionais de comércio, a gente leva em consideração muitas coisas, inclusive as regulamentações internacionais. Você vai me desculpar, não sei se o Gustavo viu isso, qual foi o indicativo da Organização Mundial de Comércio e para tribunais internacionais em relação, por exemplo, países internacionais que cancelaram contratos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Barretos, com o frigorífico Minerva, né? Por exemplo, Arábia Saudita, países do Mercosul, onde realmente a pandemia está realmente se alastrando. Então, isso vai depender também num consenso geral de interpretação de contratos, que é o equilíbrio, né? E não a resilição de pronto e imediato, um equilíbrio,
né? E não a gente não está falando ainda da permanência das astrentes, das multas contratuais, né? Neste primeiro momento. Alguns empresarialistas, Gustavo, e isso eu queria que você comentasse, porque vai envolver cartório, atenção pessoal com empresas, como é que a gente vai lidar com as empresas nessa situação com dívidas. Então, vejam você também que é consumidor, pode ser afetado ou não com essa situação. Falando especificamente, quero falar para não cair aqui em desmerecer o grupo, nosso grupo SEG, né? Que é a Unidade de Estudos, né? Unidade Concentrada de Estudos, Fábio Ulloa Coelho Estudos Jurídicos, que nós fazemos parte, o SEG, né? Ulloa Coelho Estudos Jurídicos, onde nós acompanhamos um dos maiores empresarialistas do Brasil, que é o professor Fábio Ulloa Coelho, uma pessoa que eu sou, enfim, fã incondicional, e estudo com ele, faço parte desse grupo. É o seguinte, pessoal, estão falando sobre a questão das empresas quebrarem, o que a gente pode fazer para evitar a quebra de empresa, não pensando só em nós, mas agora falando em lei. Será que é interessante todas as empresas entrarem com recuperação judicial? Já está se falando numa alteração de lei, num projeto de lei, não vai poder ser por medida provisória, mas já está se falando de imediato alterarmos a lei de recuperação judicial e falência por causa dessa quebra. E o professor Fábio Ulloa Coelho trouxe uma situação que eu comungo, e penso que o Gustavo também vai ser favorável a isso. Atenção, alunos, né, de pós-graduação e graduação. É o seguinte, o que nós achamos em mudar a Lei 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperação? Não concordamos. Sabe por quê? Primeiro, porque para você que está mal das pernas, agora empresa, microempresário, principalmente ME e EPP, e querer pedir uma recuperação judicial agora, isso é um tiro. É um tiro no seu pé, é uma coisa absurda. Primeiro, vamos explorar outras alternativas mais rápidas para você. Você acha que falência e recuperação de empresa, especialmente o pedido de recuperação judicial, é rápido, meu amor? Não é não, tá? É barato? Também não é não. Primeiro, vamos lá. Vamos pegar uma alternativa mais barata, principalmente para aqueles que estão mais atingidos, ME e EPP. Gente, ME e EPP numa recuperação judicial, isso acaba de afundá-la tragicamente. Vamos pensar em outra coisa. Então, vamos pensar também algo em que é desjudicializar. Minha gente, para que afogar o Poder Judiciário? Não se esqueçam que são pouquíssimos os lugares que têm vara de falência e recuperação. Acho que maiormente só capitais, né, Gustavo? Sim. Só as capitais. Sim. Então, pelo amor de Deus, você vai afogar o Poder Judiciário no momento que o Poder Judiciário tem que estar livre, o mais livre possível, para ele ajudar aquelas pessoas que dependem de direitos fundamentais, ok? Então, vamos lá. Qual que seria a solução encontrada pelo Grupo SEG? E nós vamos trabalhar e bater muito em cima desse estudo. Primeiro, a solução está na Lei 8.934, Gustavo, das leis aqui que regulam, especialmente as juntas comerciais, que regulam aqui a possibilidade de buscarmos soluções, não só na junta, aí você vai entrar, em cartórios, para acelerar as questões aqui de dívidas das empresas. Então, primeiro, o empresário, ele pode, por causa dessa lei, registrar, averbar, né? O Gustavo sabe a diferença desses termos, registrar, averbar e arquivar documentos de seu interesse. Então, é próprio da empresa. Ok, e isso dá boa-fé para a empresa. E o que foi realmente proposto é o seguinte, olha o nome que o professor Fábio Ulloa Coelho dá, pessoal, atenção. Declaração de respiro e aceleração de pagamento. O que é, então, a medida, a declaração de suspiro e aceleração de pagamento? É uma declaração unilateral que a empresa poderia fazer, tá? Pedindo, se declarando por um determinado momento, e com certeza a gente está pedindo uma medida provisória para isso, medida provisória. Então, a nossa sugestão é que, vamos levar junto com essa ideia maravilhosa do professor Fábio Ulloa Coelho, que haja uma medida provisória criando, e esse termo vem do professor Fábio Coelho, uma
aceleração de suspiro, uma declaração de suspiro e aceleração de pagamento para ser feita em cartório, provavelmente ser feita no DREI. DREI, pessoal, é o órgão federal que responde por todas as juntas comerciais com resoluções para as juntas poderem seguir em relação a atos de comércio e empresa. Então, seria feito no DREI, sem custo nenhum, principalmente para ME e EPP. O DREI repassaria isso para as juntas comerciais, tá? Para esse cartório específico de atos de empresa. Passaria para as juntas comerciais o tempo que duraria uma aceleração, né? Essa declaração de suspiro e aceleração de pagamentos. Esse tempo seria 60 dias, 90 dias, para que nesse período não corresse juros, prescrição, que as empresas tivessem suspenso aqui sua obrigatoriedade de determinados pagamentos. Ou, olha que interessante isso, pessoal, caso houvesse essa medida provisória e essa declaração de suspiro passasse a valer, as empresas que queriam pagar antecipadamente suas dívidas ganhariam um desconto, ganhariam um bônus, né, na queda do valor dessa dívida. Então, teríamos, portanto, esta medida provisória de declaração, de suspiro e aceleração de pagamentos, feita no DREI. O DREI repassaria às juntas comerciais esses efeitos aqui, obviamente, por um tempo determinado, e o DREI mandaria para a junta só para fins de arquivamento, tá? Onde tornaria, nesse período, inexigíveis as obrigações, Gustavo, possibilitaria pagar após esse prazo de suspiro, né, uma novação obrigatória das dívidas expirado esse prazo. Novação essa que pode ser feita, inclusive, tá, por cartórios aqui de notas, Gustavo, né? Essa forma de renegociação, depois que passasse o arquivamento na junta comercial dessa declaratória de suspiro e aceleração de pagamentos, né? Então, eu não seria aberto a todos os setores, a todas as empresas, aí com certeza seria feito um estudo maior, só as empresas afetadas realmente com a queda, né, da sua produção, da sua efetivação econômica por causa do Covid, não seriam todas, mas com certeza, estando como aberta a todas que fossem ME e EPP. Então, eu achei essa solução do professor Fábio Ulloa, que nós estudaremos com mais afinco, para a proposta, né, que ele quer fazer junto ao Congresso, basicamente, não efetivamente como uma proposta de medida provisória, mas quem sabe para integrar, inclusive, o seu Código Comercial. Professor Fábio Ulloa, vocês sabem, é o autor aqui da proposta de lei para nós termos agora um Código Comercial. E eu achei que foi uma solução para essa crise maravilhosa, e não falar em recuperação judicial. Atenção vocês que são advogados, que advogam para as empresas, principalmente ME e EPP, pedido de recuperação judicial por causa do Covid agora é um sacrilégio, é um suicídio. Vamos pensar e apoiar, quem sabe, essa ideia aí do grupo aqui brilhantemente trazida com o professor Fábio Ulloa. Gustavo, pode comentar. Eu deixo. Não, sensacional essa ideia. Concordo em gênero, número e grau, e acho que ela representa um pouco daquilo que a gente estava falando, né? A ideia é justamente de você readequar as obrigações de acordo com a alteração da base objetiva de cada contrato. Queria aproveitar e mandar um beijo aqui para a Karen Henrique, lá do Rio Grande do Sul, que apareceu aqui na nossa live, a Karen que é assessora do Colégio Notarial do Brasil, e ela colocou uma palavrinha aí que significa isso que a Olga está dizendo, que é a moratória, né? É você aí estabelecer a partir de um documento, né, que é a declaração de suspiro, que poderia ser depois documentada por meio de inovações, né, inclusive por escritura pública, que seria uma ótima saída para todos, até para dar uma garantia de segurança jurídica maior, né, quando se faz através de um instrumento público, justamente para que você consiga não rescindir os contratos, não deixar as empresas quebrarem, mas dar a elas uma possibilidade de retomada quando a normalidade voltar, para que elas, aos poucos, consigam retomar suas obrigações e os contratos sejam mantidos. É bem importante a gente lembrar que o Código Civil, de maneira ampla, em toda a parte introdutória, a parte geral, e também na parte obrigacional e contratual, um dos princípios fundamentais dele é justamente o princípio da conservação ou manutenção dos negócios jurídicos. Tanto quanto for possível, as partes e o judiciário devem trabalhar para manter a validade dos negócios jurídicos, não para extinguir os contratos.
Então, essa saída que a professora disse, né, do professor Fábio Ulloa, que é, né, empresarialista, mas também é civilista, tem uma obra muito, muito boa sobre direito civil, é uma saída fantástica, porque permite a manutenção de todos os contratos e negócios jurídicos. Nós, em cartório, temos comentado sobre a possibilidade de uma avalanche de protestos, né, depois do término desse período de pandemia, o que não é desejável, ainda que as pessoas imaginem, o cartório vai ganhar mais dinheiro. Não, porque o protesto no estado de São Paulo, em muitos estados do país, ele é gratuito para o credor. Só há pagamento se o devedor fizer o pagamento da dívida, aí o cartório recebe, né, a parte correspondente aos emolumentos. E é claro que quem não tem condições hoje, daqui 2 meses também não vai ter. Então você precisa de um plano de recuperação, ou desse nome que foi dado aqui, uma espécie de, né, para manutenção das obrigações e o seu cumprimento futuro, que é uma espécie de moratória, obviamente, para impedir. E quando a gente fala em moratória, a gente fala de protelar o pagamento sem cobrar juros e multa, né? Porque o pagamento não está sendo feito agora, mas vai ser feito daqui 6 meses, por exemplo, né? E é exatamente isso, é uma das formas de você reequilibrar a base objetiva do contrato. Por entender que é uma situação de anormalidade, não provocada por ninguém, mas que o maior interesse é, até pela função social, de novo aí, né, pela questão social, a manutenção das empresas, para que elas não quebrem, para que os negócios, né, e os empresários continuem podendo trabalhar e possam retomar suas atividades quando a normalidade vier. Uma saída realmente fantástica. Incrível, né? Um grupo de estudo maravilhoso que já avançamos aqui nas buscas para algumas soluções, muito antes da crise Covid-19, que eu volto a reiterar, liderado pelo professor Fábio Ulloa Coelho, Gustavo, nosso grande professor, né? Todos que tiveram oportunidade, assim como um dia eu tive de ter aula com o professor Fábio Ulloa Coelho, ele continua sempre, né, Gustavo, nos ensinando e nos trazendo sempre, de uma forma muito branda, muito, muito clara, saídas para esses momentos. Gustavo, para a gente finalizar, agradecendo aqui as pessoas que estão aqui conosco, para eu não esquecer, minhas meninas Thaís Baldo, a Ana Emília Luísa, a Milena, a doutora Gisele Brant, o seu Aguinaldo, já falamos com eles, meu aluno Thiago Bugatti, a DJ Aniele, que eu adoro, querida pessoa muito querida, Lucas Santana, Rafael Medeiros, o cowboy, a Tainara, a Dr. Gilmar, que nós já falamos ele, Dr. Cícero, querido amigo, estou devendo uma passada lá no Carol, hein? Dr. Cícero, minha querida amiga, formou comigo, advogada, doutora Karine Teixeira. Alô, Mozarlândia! Karine, um grande beijo. Lucília, amor, querida, um grande beijo para vocês. Mimi, meu amor, que firme e forte, com toda a paciência do mundo. Gustavo, eu queria te agradecer, porque as pessoas já estão agora se afinando. Meu querido, preciso falar, meu querido personal, meu querido mestre Alain Guimarães, que cuida de mim, da minha saúde. Meu querido Fred, massoterapeuta. Marcel, querido, obrigada pela companhia de vocês. Gustavo, agradecer, até porque o pessoal já está aqui no WhatsApp falando, vamos afiar os chifres, já tem Marília Mendonça, já quer, né, passar, né, o afiador. Deise, meu amor, Deise, querida, olha lá, Gustavo, a nossa Deise da Unitoledo. Sim, Marcelo também passou aí da Unitoledo. Lucas Quirino, meu amor, um grande beijo para você, para sua mãe, Isa, obrigada, meus amores. Já estou aqui com a minha geladinha também preparada. Daniel, obrigada pela companhia. Já vou preparar meu chifre, gente, para chorar a Marília, né? Imagina que não sou eu. Agradecer a você, Gustavo, meu querido amigo, meu irmão, meu parceiro de trabalho, Dudinha, beijo. Meu querido parceiro de trabalho, e eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com você, ter você como inspiração, trabalharmos juntos aí nas áreas de carreira jurídica. E, com certeza, vamos preparar aí mais lives. O Gustavo já tem um canal no YouTube, o meu tá saindo já fresquinho, mas já aproveita e já fala do seu canal, meu amigo. E vai estar essa nossa live lá, você consegue gravar para o pessoal assistir? Pois é, eu vou tentar baixar, porque com essa queda, não sei se a gente consegue baixar lá na íntegra, mas eu vou tentar fazer isso. Se eu conseguir, ela vai ser postada lá no meu canal no YouTube, que é Prof. Gustavo Canheu. Já vou fazer a propaganda aqui também do pessoal que não me segue, para me seguir também aqui no Instagram. Tem bastante vídeo legal lá sobre concurso de cartório, vídeos de direito civil. No meu canal no YouTube, eu tenho postado as minhas aulas de direito civil aí, para o pessoal da graduação que a gente está gravando. Eu estou postando todas no YouTube, então tem direito de família, tem responsabilidade civil, tem direito das obrigações,
enfim, estou tentando colocar o máximo possível lá para a gente aproveitar e estudar um pouquinho. Vou mandar um vídeo meu de empresarial para fazer participação especial, que nem naqueles shows. Por favor, sabe? Por favor. Participação especial. Será uma honra. Do DVD. Eu que agradeço, Olga, pelo seu convite. Estou sempre à disposição, você sabe disso, né? Eu sei que você já faz 10 anos que você promete que vem aqui em Birá e não veio ainda, mas agora eu sei que você tem justificativa, porque não é para vir mesmo. Mas quando puder, eu quero que você venha aqui, aí nós vamos fazer uma live, então, dos dois juntos, ou aqui ou aí, combinado, no mesmo lugar, tá bom? Combinado. Estou sempre à disposição, é sempre uma honra, um prazer enorme estar com você, conversar com você, discutir direito, né? Aquilo que a gente mais gosta de fazer e que a gente está fazendo sempre aí com qualidade. E a resposta disso é esse tanto de gente que entrou aqui, esse tanto de gente que nos cumprimenta, que lembra da gente. Acho que é isso que nos faz continuar, né? É isso que faz a gente continuar trabalhando, continuar sendo, tentando levar na docência como não como uma atividade profissional, mas como algo que a gente tenta levar para as pessoas um pouquinho de alegria também. E fico muito satisfeito de ver esse tanto de gente que está entrando aí, mandando abraço, saudade imensa do nosso tempo, né, juntos aí na FEB, um abraço para todos os nossos ex-alunos, enfim. Um abraço para o pessoal da Fafib também, onde eu tive bastante tempo, o pessoal da Unifip, Unitoledo. Muito bom saber que todo mundo com quem a gente trabalhou, Clibão Clemente, grande abraço para o Clibão, foi meu colega na escola, olha quanto tempo, mandando um abraço aí, Clibão. Aliás, ele tem se você olhar para ele, olhar para os filhos dele, você não acredita que ele é pai de quem ele é, né? Porque os filhos estão maior que ele já. Enfim, é uma honra muito grande saber que a gente tem tantos amigos assim, que eles sentem falta da gente como a gente sente deles também. Obrigado, um beijão para todo mundo aí. Estou sempre à disposição no meu e-mail também, gente, gustavocanheu@gmail.com, qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade. Gente, eu adoro fazer merchan, adoro. Pessoal, obrigada. A Belinha, Bela Isabela Araújo, obrigada, Isabela, beijo. Isabela, neta da Fatinha, nossa querida amiga, né? Beijo também, mando um beijo para Fatinha. Obrigada, Lala, que acompanhou até agora. Fred, meu amor. Paty Costa, que também é minha personal, junto com a Alain, e eles que cuidam aqui com muito carinho da minha saúde, não me deixaram. Eles sabem que eu precisava muito, né? Não podia parar de fazer atividade, mandaram com o maior carinho para mim. Professor Mário Megali. Grande Marião, grande palmeirense. Mário, meu amigo, obrigada mesmo, tá? Agora nós vamos... Ó, a Fatinha tá mandando outro beijo pra gente. Beijo, Fatinha, saudade, Belinha. Beijo, Fatinha. Nós agora vamos, gente, preparar os nossos chifres, né? Porque agora vamos cantar a Marília. Tem live da Marília Mendonça às 8 da noite, então prometi para o pessoal que a gente não ia se estender tanto. Aqueles que nos acompanharam na aula até agora, muito obrigado. Vai ficar por 24 horas, vou deixar aqui no meu Insta, e o Gustavo, vou deixar essa tecnologia com ele. Vamos ver se ele consegue, né, gravar. E Thiago Bugatti, meu monitor, beijo grande. Para a gente depois colocar também no canal dele, tá bom, pessoal? Olga, posso só te fazer um pedido, Olga? Pode. Se filma durante a live. Se filma durante a live, tá? Da Marília Mendonça, que eu quero ver o seu estado. Tá louco, eu bugo essa internet. Já não basta em Goiânia, meus alunos de Goiânia, sabe? Eu entrei cantando teatro, lotado, quase 1000 pessoas. Todo mundo põe uma música para entrar, né? Que música que eu coloquei? Marília Mendonça. Mas, gente... E não contente em colocar, entrou cantando, né? Porque não era para cantar, né? O pessoal pediu só para pôr a música. Não era. Não era, mas, gente, eu sofro. Então, eu quero ouvir Marília Mendonça. Amanhã é Péricles. Vai ser uma semana em coma alcoólico. Gustavo Lima de novo no sábado. Meu povo, não tá fácil pra gente, em quarentena, ficar vendo a live desses artistas e tentando não beber, tentando ser uma pessoa, né, Gustavo? Assim, polida. Mas, gente... Obrigada por a gente poder estudar, tratar esses assuntos tão importantes agora. Minha gente, então até a próxima. A gente marca aí uma outra live, né, Gugu? É isso aí, tamo junto. Beijo grande, pessoal. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau, gente.